Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede da Agência Portuguesa do Ambiente. Saudações a todos os que nos acompanham online, através da página da APA no YouTube. Neste ano de 2022, em que se assinalam 50 anos, quer da publicação do relatório apresentado ao Clube de Roma, Os Limites do Crescimento, quer da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, cumprem-se em Portugal 10 anos sobre a criação deste Instituto Público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, organismo central com jurisdição sobre o território nacional. A APA tem por missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas setoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim. O Decreto-Lei número 56/2012, para a criação desta nova agência IP, procedeu à fusão da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto da Água, das 5 administrações da região hidrográfica, da Comissão para as Alterações Climáticas, da Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos e da Comissão de Planeamento de Emergência do Ambiente. A esta agência continua a reconhecer-se um elevado nível de proteção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos, observando 51 anos passados, a herança da Comissão Nacional do Ambiente, o primeiro organismo público da Política Pública de Ambiente criado em 1971. Para as boas-vindas e enquadramento desta sessão comemorativa, vai usar da palavra o Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento desde logo e agradeço a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Como é evidente também, gostaria de assinalar a presença de ex-dirigentes e ex-governantes na área do ambiente, não só da última década, mas também mais do que isso. Colegas que já não estão hoje na Agência Portuguesa do Ambiente, mas que fazem parte deste trajeto. E aquilo que me propunha fazer nesta nota introdutória é algo muito, mas muito bem feito. Vou referir muitos nomes, mas acho que faz sentido neste momento, na medida em que este discurso faz-se com todos quantos estamos na APA hoje, com muitos daqueles que já não estão na APA, e com outros que nunca tendo estado na APA, connosco interagiram de forma muito próxima e que no fundo marcaram este trajeto. E portanto, escutarão justamente a referência a muitos nomes. Mas este é obviamente também um momento de comemoração. Um segredo de filha é que hoje não se comemoram os 10 anos da APA. Esse momento foi em março. Ainda assim, este ano é um ano, como vem aliás pelo nosso logótipo, que vamos dedicar precisamente a assinalar esta década, porventura improvável, então, mas que já está, e que nos saiu do pelo, como sempre, e que foi feita e continuará a ser feita por todos nós, por todos vós, que estamos hoje também online, e não só aqui na sala. É também um momento de reconhecer que somos sucessores, e atenção, não utilizo a palavra herdeiros de propósito, somos sucessores de gerações de homens e mulheres que montaram as políticas públicas na área do ambiente. Eu diria que temos em Portugal 3 gerações. Uma geração dos fundadores, temos aqui na sala vários, aliás, e este particularmente, me permitem aqui, Achei Pires do Espaço, Pedro Sérgio. É uma geração que criou esta política pública quando não existia praticamente nada no país. Temos uma segunda geração daqueles e daquelas que pegaram, por assim dizer, no batom e conseguiram lançar mão num conjunto de projetos que faziam sentido, obviamente, após a instalação das estruturas do Ministério e das primeiras
políticas públicas, e temos uma terceira geração que corporizamos todos, que também tem a sua parte neste contexto. Portugal é hoje um país, em matéria de política de ambiente, e há dias, a propósito de mais um exame da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, reconheceu que fizemos um trajeto absolutamente notável em todas as áreas das políticas. É um momento, ao mesmo tempo, e sobretudo, de reconhecimento e de agradecimento. Por isso, sem mais delongas, aqui vou fazer justamente referência a um conjunto de pessoas que são imprescindíveis, justamente, reconhecer neste momento. Ex-governantes: Assunção Cristas, Jorge Moreira da Silva, João Pedro Matos Fernandes, Pedro Afonso Paulo, Paulo Lemos, Carlos Martins, aqui hoje, por exemplo, aliás, Paulo Lemos também, online, Célia Ramos, Inês Costa, e aqui volto a referir a Sensobias não como governante, é certo, mas como alguém que, chefe de gabinete de um dos governantes, foi absolutamente decisivo, numa fase também ela própria importante, relativamente às nossas diferentes tarefas e desafios. Ex-dirigentes que foram muito importantes na fase de transição, já lá está 10 anos, e que permitiram uma transição perfeitamente contínua, profissional, decente, e permitam-me utilizar a expressão, à época, o Francisco Teixeira referiu há pouco, os organismos que nos antecederam: Mário Grácio, Orlando Borges, António Brito, Teresa Fidelis, Paula Sarmento, Valentina Calixto. São nomes que todos reconhecemos na área das políticas públicas de ambiente, que continuaram percursos absolutamente notáveis e que gostaria também aqui de assinalar. Ex-membros do Conselho Diretivo da APA. Manuela Cerda, Paulo Lemos, tem direito a duas referências. Inês Diogo, hoje aqui presente também. Alexandre Simões, aqui presente hoje também. Manuela Matos, Sequeira Ribeiro, Mercedes Ferreira. O Conselho Diretivo é, obviamente, um órgão dos diferentes que compõem a APA, mas acho que faz importante, do meu ponto de vista, também reconhecer estas insígnias passagens. Ex-diretores. Nós tivemos, obviamente, uma estabilidade notável ao nível dos quadros de direção durante este período, mas evidentemente houve alterações, e gostaria por isso de referir Rui Rodrigues, Celina Ramos, Carlos Copeto, não sei se está cá hoje, não creio que sim, talvez esteja online, Gabriela Muniz, Fátima Alves, Ilírio Loução, António Pacheco, António Alvarenga, Sofia Rodrigues, está connosco também, e Angelina. Vou agora fazer uma referência que certamente vou-me esquecer de gente. Objetivamente não vou fazer referência a pessoas que vão merecer essa referência, mas estava refletindo sobre se ainda assim valia a pena fazer referência a algumas das diferentes entidades e, sobretudo, especialistas que nos acompanharam neste trajeto. São indispensáveis. Muito daquilo que nós fazemos não é só de dentro para dentro, é de dentro para fora, mas também contando com o apoio inestimável de uma expressão, brain power. E aqui, obviamente, os três grandes especialistas e referências da política do ambiente que hoje nos brindarão com uma reflexão, mas juntaria também Veiga Frade, Paulo Ferrão, Rodrigo Oliveira, Carmona Rodrigues, Pedro Mano, Júlia Seixas, Rodrigo Maia, Sérgio Barroso, Taveira Pinto, Filipe Duarte Santos, Pedro Delgado, Francisco Ferreira, Simão Pires, Carlos Borrego, Ana Isabel Miranda, Paula Antunes, Graça Martinho, Rui Santos, Pedro Matos Soares, Rui Cortes, Teresa Ferreira, João Neto, Pedro Raposo, Ramiro Neves, todos nomes que vamos reconhecendo, Manuela Moraes, Tânio de Almeida, Pedro Coelho, não o Pedro Coelho, sou Pedro Coelho, Saldanha Matos, Sofia Santos, Sal Cavalheiro, Tiago Cartaz, Susana Viegas e um conjunto de universidades, praticamente todas as universidades em Portugal, por isso não vou citá-las, sei que no meio universitário não nos podemos mesmo esquecer de ninguém, por calço, com quem trabalhamos todos. Gostaria de terminar com também alguém que todos também conhecemos e muito devemos, Fernando Santana. Organismos e entidades com quem colaboramos diariamente são praticamente todos os organismos das administrações públicas. Ainda assim, destacaria, vamos esquecer de alguém mais uma vez, ICNF, DGT, Secretaria-Geral, IGAMAOT, GEG, LENEG,
a ADN, CCDRs, Conselho Nacional da Água, Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Este núcleo, eu diria, permitam-me, núcleo duro da área de política deste Ministério, com quem nos vamos cruzando praticamente todos os dias, sempre. Mas regiões autónomas, Madeira e Açores, são irmãos de sangue, não há dúvida sobre isso. Crucialmente também a GNR, o Serviço SEPNA, a Direção-Geral da Autoridade Marítima, a PSP, o Exército, o Instituto Hidrográfico, o Instituto de Socorros, ANAFA, o Gabinete de Políticas e Planeamento do Ministério da Agricultura, a DGADRE, as DRAPs, a DGAV, o IVP, o IAPMEI, a ANI, a DGRM, a DGS, o Instituto de Turismo de Portugal, o INE, todos os portos do país, sem exceção, o IMT, a Autoridade de Proteção Civil, o Instituto Ricardo Jorge, o LENEC, o Instituto Nacional da Administração, as várias empresas públicas nas áreas relacionadas com a proteção do ambiente, em particular, obviamente, o Grupo Águas, mas a EDIA também. A EGF, pública então, hoje sabemos privada, as diferentes entidades gestoras na área da água e dos resíduos, os reguladores ERSA e ERSE e a Autoridade da Concorrência, todos os municípios em Portugal e muitíssimas juntas de freguesia, as CIM e a Comissão Europeia, a Agência Europeia de Ambiente, a Agência Europeia de Químicos, a OCDE. Terminava com os milhões de utilizadores públicos, vários, empresas e particulares, consoante a denominação que bem entendamos, com quem interagimos todos os dias. São centenas de licenças que são emitidas por ano. São milhares de pareceres e de opiniões que são, evidentemente, também emitidos. E que esta relação, que é de proximidade, mas ao mesmo tempo é intensa, tem que ser destacada. Última nota, permitam-me que eu diga para os mais importantes, que são os colaboradores. Esta referência tinha que ser feita, deve ser feita, é uma referência especial, é única, é evidentemente inolvidável. Este trajeto fizemos-lo todas, conjuntamente. Ninguém está livre de ter, por isso, as responsabilidades associadas a este período, mas também, evidentemente, os méritos daquilo que fizemos. E é por isso que termino como comecei. É uma palavra de reconhecimento, mas sobretudo de agradecimento a todos os colaboradores e colaboradoras da APA que fazem este trajeto. Os brasileiros utilizam uma expressão para dizer olá, que é estamos juntos. Eu acho que é uma expressão mais do que apropriada. Somos a APA. O painel que apresentará alguns dos momentos e aprendizagens nos 10 anos desta nova APA conta com 3 reputados participantes, Dulce Pássaro, Pedro Serra e Paulo Leme, que serão apresentados pelos elementos do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente. Nesse contexto, para apresentar a primeira oradora, passo a palavra ao Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar e cumprimentar o Sr. Ministro, a honra de contar aqui com Vossa Excelência, cumprimentar os nossos convidados, os meus colegas da APA, deram-me 5 minutos, mas quero usar 30 segundos para, acima de tudo, relevar o papel do Nuno Lacar. É verdade que esta APP nasceu em 2012, num contexto difícil, uma crise económica, de juntar 10 entidades e chegámos hoje aqui a 2022 vivos e bem vivos. Acho que é muito ao teu trabalho, eu estava aqui de enaltecer isso. Posto isto, cabe aqui apresentar a nossa convidada, a distinta convidada, que fez tudo na vida, recorda-me bem, e preparei muito, e portanto vou confessar aqui alguns momentos muito particulares. A engenheira do Paz, obviamente ser engenheiro é uma qualidade, todos nós queremos ser engenheiros, o engenheiro vai, o Pedro Serra,
A doutora Angela Lúcio Pássaro ah, foi, começou a trabalhar, ela é livre do hospital, é da Beirá, as terras ali de Mondego, do Alva, ah, licenciou-se em Engenharia Química, aqui no Instituto Superior Técnico, no ramo de Tecnologia. Fez uma pequena, diria, gastou muito pouco tempo a dar aulas no Instituto Politécnico, mas muito rapidamente ingressou na Direção-Geral de Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos. Eu cheguei a trabalhar, me parece que cheguei a trabalhar na Hidráulica do Douro, muito mais tarde, mas ingressou aí na carreira de Técnica Superior de segunda classe. E tem muitos anos lá. Aliás, quem fala da Lúcio Pássaro, a primeira coisa que nós todos associamos é alguém que trabalhou na área dos resíduos. Não é verdade, trabalhou muitos anos na área da água. Então, teve aqui cerca de 14 anos a trabalhar na água, muito ligado àquilo que é na área do controle de poluição. Na altura, hoje em dia as coisas são muito diferentes. Nos primeiros passos estamos a dar de controle de poluição, temos muito mal visto nas empresas, é um trabalho muito complicado, e portanto julgo que foram 12 anos a trabalhar nessa. Depois, na década de 90, por ocasião da tomada de posse do Uja Castro Pimenta, foi criada a Direção-Geral da Qualidade do Ambiente. Nessa altura, saiu dos serviços hidráulicos e ingressou na DGQ, mas também ligada à água. Muito ligada à área da poluição, na altura também de nós a integração no espaço europeu, tudo era novo, novas diretivas, e houve um incidente, isso mesmo, aqui na minha cooperação, a propósito de uma reunião que foi convidada a participar, a propósito de uma diretiva do crómio, de engenharia química, sabe muito bem o que é o crómio, não é? Foi para a reunião para falar sobre o contexto da área. A surpresa é que a reunião era muito ligada às questões de resíduos. Obviamente, como boa funcionária que é, zelosa, rigorosa, sai da reunião, vai falar com o seu dirigente e perguntar: o que é que eu faço aqui? Isto é para falar de resíduos, minha matéria é água. Bom, o dirigente, logo esse esforço, continuou na reunião, zelosa, bem competente, muito rigorosa, acompanhou a reunião, acabou a reunião, fez um relatório e se meteu ao seu superior de área. O relatório é de ótima qualidade, eu não conseguia ler, estava à procura, mas não conseguia encontrar o relatório, mas era de excelente qualidade, e desde logo, foi a sua primeira aventura, foi convidada diretamente para chefe de divisão dos resíduos. Tá bom? Só de qualidade. A água perdeu, é verdade, mas os resíduos ganharam um ótimo. Bom, fez uma carreira muito rápida, foi uma ascensão muito rápida de sucesso, chefe de divisão, diretor de departamento e, mais tarde, presidente dos resíduos. Esteve aqui na página 6 anos. 6 anos a trabalhar em resíduos. Chegou a presidente, toda a carreira, técnico superior, chefe de divisão, diretor de departamento, presidente dos resíduos. Teve 6 anos. E depois, e fez aqui questões que a marcaram muito. Recordo bem disso, muito bem, à altura, era guerra contra as lixeiras, não é? Recordo bem disso. Eu, sem número de lixeiras, não tinha, fez um ótimo trabalho nessa área. Também preparou um diploma sobre, ainda teve tempo para ajudar a construir a geração dos resíduos para Macau. Também fez esse trabalho. Aqui também vem notas disso. E, portanto, e passado 14 anos, né, regressa à água. Também diria um acidente. Sai dos resíduos e é convidado a integrar o ERSAC. Foi vogal do Conselho Diretivo do ERSAC ligado à água. Regressou à água. Seja bem-vindo à água. E esteve aqui também, na água, entre outubro esteve no ERSAC 6 anos, entre 2003 e 2009. A tratar da água, acima de tudo, aquilo tem a ver com a qualidade da água para consumo. E desta vez sai daquilo que é a sua área de conforto, isto é, técnica, é a área que eu sei que gosta muito disso, e assume, é convidada para integrar o governo, 18º governo, entre outubro de 2009 e junho de 2011. Estou quase a acabar.
Deram 5 minutos, estou quase a acabar, e eu tenho aqui, vou citar 2 frases. Não há nada como me provocar a sua intervenção, citar aqui uma frase, eu vou citar mesmo, vou ler. Vou ler mesmo. Diz assim a senhora ministra, eu tive cuidado de acompanhar em alguns eventos mais a norte, na altura a minha quinta do norte, estava a norte, acompanhei em vários momentos, giríssimo, fizemos juntos também, muito ligados à água, e eu vou citar. Diz assim a senhora ministra Haddad: tive a sorte de ter podido desenvolver atividade profissional numa área, o ambiente, num contexto de grande motivação, sobretudo criada pela adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Em 86, quando aderimos, já tinha cerca de 10 anos de experiência no domínio do controle de poluição do meio hídrico e percebi que muitos interessantes desafios se colocariam aos técnicos ligados às temáticas do ambiente. Assumi sempre a minha carreira profissional com empenho, espírito construtivo, mas também me foram criadas oportunidades de crescimento. O desempenho de funções políticas não era uma inevitabilidade. Mas reconheço que o meu percurso na administração pública me permitiu reunir conhecimento, ponderação e sensibilidade. E eu vou ter aqui 4 palavras, no fundo, que eu procuro sintetizar toda a sua carreira. E eu ontem preparei bem ali a consultar alguns amigos seus. A primeira palavra é rigor. É isso mesmo. É uma pessoa muito rigorosa, mas é mesmo. Muito empenhada, não tenho dúvidas sobre isso, e muito determinada. E lá, teimosa, mas teimosa no bom sentido. Uma pessoa com profundas convicções. E, obviamente, muito competente. E, portanto, quando essas palavras se juntam, o sucesso é uma coisa que é natural. Com isto termino. Muito obrigado por dar a todos. Bem, estou assim um bocadinho emocionada, muito obrigada pelas gentis palavras que me dirigiu, e eu começo por saudar o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, o Conselho Diretivo da APA, enfim, os outros membros do painel, a Pedro Serra, o Paulo Lemos, dirigentes da casa, que estão aqui muitos, outros colaboradores, estão aqui várias pessoas que foram companheiros de percurso, até que é verdade, e estão outros que eu já não conheço, novos atores, enfim, que é bom que haja quem abrace este desafio. E já agora, não estava previsto, mas quero dizer aqui uma coisa. Ali o Engenheiro Pires. Realmente eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na poluição, na Direção de Serviços de Controle da Poluição, e quando o Engenheiro Carlos Pimenta assumiu funções governativas, houve a criação da Direção-Geral da Qualidade do Ambiente, e a Direção de Serviços de Controle da Poluição foi para a Direção-Geral da Qualidade do Ambiente. Mas ninguém foi obrigado. Foi porque o conteúdo justificava essa associação. As pessoas puderam optar, houve colegas que optaram por ficar nos hidráulicos na mesma, mas eu optei por ir para a poluição. E era diretor-geral Luís Engenheiro Pires. Por acaso, primeiro acho que era o doutor Espírito Santo, não era? E o senhor era o diretor-geral, e depois o senhor foi a diretor-geral. Acho que é assim. Pronto, e o Engenheiro Pires, portanto, foi diretor-geral da Direção-Geral da Qualidade do Ambiente, depois da Direção-Geral do Ambiente. Portanto, eu trabalhei com ele realmente aí desde 86 até 95. E quero dizer o seguinte: quem me propôs para chefe de divisão foi a Engenheiro Almerinda, mas o Engenheiro Pires concordou, se ele não concordasse, portanto, deu uma oportunidade. E depois eu estive 3 anos como chefe de divisão, e a seguir, naquele tempo, as pessoas eram propostas e nomeadas, ainda não havia o sistema que passou lá.
E, portanto, eu fui proposta para diretora de serviços, um mandato e depois outro. E, portanto, ele realmente dirigiu a DGQA e depois a DGQA esses anos todos e eu considero que foi feito muito e bom trabalho, com muita visão, muito alinhado já com a definição das políticas comunitárias. Portanto, queria deixar aqui claro, porque é verdade que as pessoas nos dão oportunidades, quer dizer, nós depois temos capacidade de as abraçar ou não. Pronto, eu tive várias pessoas que confiaram em mim, e o Luís Eixense Pires, e a Engenheiro Miranda, e o Engenheiro Eixense Pires, que confiaram em mim e deram-me oportunidades nesse curso, e outros me deram também. A começar, já agora também quero dizer aqui uma coisa, a pessoa que era diretor de serviços, quando eu iniciei a minha carreira, era o Engenheiro Nobre Santos, que morreu há pouco tempo, com 90 e tal anos, que era diretor de serviços, que era uma pessoa excelente, com imensa visão, um chefe. Aprendi tanto, eu e depois várias pessoas que vieram a ter papéis com alguma relevância no país, aprendemos com ele. E eu gosto sempre também de o recordar. E quando eu fui a ministra, ele escreveu-me uma carta. E ele recordou-me, disse-me que esperava que aquilo que ele me ensinou me tivesse alguma utilidade. E eu respondi-lhe à carta e telefonei-lhe e pronto. E tive pena, enfim, ele já estava no ar, mas achei muito interessante, com aquela idade ele ainda estava atento e escreveu-me com a sua letrinha trêmula, uma letra que eu tantas vezes vi nos despachos, que tantas vezes corrigiu ofícios que eu fazia, vi aquela letrinha, foi muito emocionante, Pronto, mas é assim, mas eu também quero dizer uma coisa, mas eu tive quem me desse oportunidades, mas eu também procurei dar oportunidades às pessoas ao longo da vida, porque eu acho que é assim que nós temos de fazer. No fundo, nós sozinhos podemos pouco, temos que, de certa forma, congregar pessoas para irem levando, neste caso, a carta à Garcia. Ora bem, isto não está, eu tinha escrito umas notas, aliás, eu vou ter que tirar rapidamente o relógio e pô-lo aqui, que é para não me estender, que pronto, isto tudo já falei um bocadinho mais, mas prometo agora manter-me dentro do previsto para a sessão não ser muito extensa. Sr. Ministro, começo por lhe, enfim, estamos numa sessão pública e eu começo por lhe desejar as maiores felicidades e sucessos nesta sua função governativa, que eu considero da máxima importância, da máxima prioridade. Se já era anteriormente, agora no contexto atual, infelizmente ainda é mais. O ambiente passou a ser uma política de primeiríssima linha, não pelas boas razões, pelas más razões, e portanto seja tudo bom, porque se as coisas lhe correrem bem, não quero dizer aquela frase de os seus sucessos serão os nossos sucessos, mas a verdade é que é assim, se tudo lhe correr bem, será muito bom para os portugueses, será, e em última análise, será, à nossa pequena escala, bom para a preservação do planeta também. Pronto, isso não é uma questão, não é uma questão menor. Eu quero também endereçar os meus parabéns ao Conselho Diretivo da APA pela realização desta sessão de comemoração pelos seus 10 anos e, como já foi dito, comemora-se o que corre bem, o que vale a pena celebrar. E por isso quero agradecer o convite que me dirigiram para estar presente nesta sessão. Como já referi, revejo pessoas e de alguma forma fui desafiada também a participar numa reflexão que inevitavelmente se vai fazer aqui e que é desejável que seja feita, naturalmente de aspectos positivos e de aspectos menos positivos. Agradeço as palavras elogiosas, muito elogiosas, e o trabalho de pesquisa que fez o Engenheiro Pimenta Machado. E, portanto, é verdade que há quase, em outubro faz 45 anos que eu trabalho na área do ambiente,
Enfim, foi bom, tive sorte. Nem tudo na vida resulta, enfim, de decisões nossas. Foi bom, aconteceu-me. E já agora, em jeito de reflexão, eu queria dizer, quando há 10 anos foi pensada, portanto, a fusão de vários organismos para, na Grande APA, eu incluía-me nas pessoas que tinham algumas reservas. Eu pensava assim, como é que isto vai ser? Como é que se mete num só organismo? Vamos lá ver uma coisa. A área do recurso, do Instituto de Água, com as ARHs. As ARHs estavam ainda incipientes, mas pronto, mas sempre tinha havido, o INAG sempre teve, e eu estou aqui a falar na frente dos presidentes do INAG, quer dizer, isto eu não vou falar muito, até porque quem vai falar é o IGP0, não, mas é assim, eu na altura realmente pensei, então, mas um organismo os hidráulicos eram o grande organismo da área do ambiente e durante muito tempo, até aparecer a Direção-Geral da Qualidade do Ambiente, a área da conservação da natureza também tinha relevância, mas era diferente, mas realmente os chamados serviços hidráulicos tinham um trabalho feito, com barragens, estavam pelo território todo, tinham serviços desconcentrados, tinham guarda-rias, tinham gente por todo o lado, portanto tinham um poder, uma intervenção, um histórico, um diálogo estreitíssimo com os municípios, portanto era realmente um organismo com muita tradição, muito conhecimento acumulado, reconhecimento nacional e internacional, e portanto, enfim, parecia-me um pouco estranho que se tentasse unir com outro organismo grande, que tendo nascido mais tarde, era, digamos, agrupava as outras vertentes mais comuns, que mais referimos como pertencendo à área do ambiente e também tinha feito bom trabalho e, portanto, também tinha uma dinâmica própria e, portanto, pensei, eu e várias pessoas diziam, isto não vai funcionar, como é que isto vai ser? Enfim, a verdade é que as coisas acabaram por acontecer, obviamente quem tinha poder e que estava legitimado para o fazer, o governo tomou essa decisão. Importa dizer que o contexto, nós vivíamos num contexto de necessidade de diminuir estruturas da administração pública, compressão, diminuir custos, esse era o grande, portanto, criar sinergias, acabar com ineficiências, este era o discurso. E, portanto, havia uma pressão enorme nesse sentido, como sabem, estávamos intervencionados pela Troika, portanto, não era fácil, não era fácil. E eu já agora também quero dizer que eu própria, quando foi que estávamos a preparar o PEC 4, eu também tive que fazer um exercício, eu e todos os ministros foram obrigados a fazer um exercício para cortarem o que pudessem. Pronto, e eu quero aqui também dizer uma coisa, é o seguinte, nessa época eu tinha comigo o professor Humberto Rosa, que, como sabem, é um especialista na área do clima, e ele sensibilizou-me para a importância de nós fazermos uma reestruturação que passaria por criarmos uma Direção-Geral do Clima. Nós tínhamos a Comissão das Alterações Climáticas, que era presidida pelo Dr. Nuno Lagasta, creio eu, na altura era. E, aliás, foi comigo a Copenhague, nessa qualidade, que eu lembro. E o que é que acontece? Portanto, nós fizemos os trabalhos todos preparatórios para criarmos uma Direção-Geral do Clima, que teria as competências e atribuições da Comissão das Alterações Climáticas e que retiraria, portanto, a APA, a componente das emissões para o ar, essa vertente. Portanto, mantínhamos a APA, mas retirávamos-lhe essa fatia. E eu, também até franqueza por franqueza vou dizer, eu cheguei a sondar o Nuno Lagasta para saber se ele estaria disponível para ser o diretor-geral e falei a um nível superior dessa possibilidade
e ninguém me contrariou. Entretanto, os acontecimentos portanto, que ocorreram... já agora, essa Direção-Geral do Clima, um pouco na linha, era uma antevisão do professor, o professor Humberto Rosa acompanhava estreitamente todo o dossiê clima, como sabem. E, portanto, tinha um contacto privilegiado com os serviços da Comissão. E, portanto, era se terem uma antecipação, portanto, do que acontecia em Bruxelas, na própria Direção-Geral do Ambiente de Bruxelas, que passou a ter uma Direção-Geral do Clima. Ora bem, o que é que eu gostaria de dizer? Aprovada a fusão, a grande APA, que já foi caracterizada, a verdade é que foi-se fazendo caminho. Mas também quero aqui fazer uma nota. Também havia na altura pessoas que achavam que a APA era, digamos, o espelho da Agência Europeia do Ambiente. A APA é mais do que o espelho da Agência Europeia do Ambiente. Tem competências, está ali o GXPIS, que também se fartou de ter contactos com a Agência Europeia do Ambiente, mas é assim, a verdade é que a APA tem competências executivas, tem responsabilidades de implementação de políticas, e a Agência Europeia do Ambiente não tem, mas a APA também tem muitas funções que estão na esfera da Agência Europeia do Ambiente. Ora bem, mas passados 10 anos, muito caminho foi feito no domínio do ambiente, como a APA como principal organismo de suporte à definição de políticas em estreita articulação com a CCDR, está aqui dizê-lo. E eu tenho por hábito ter uma postura positiva e construtiva e canalizar as energias para o que é positivo. E, portanto, a APA foi constituída e eu considero que as pessoas tiveram a capacidade, a resiliência de se adaptar, independentemente das diferentes, vou estragar isto, das diferentes culturas. O que é certo e verdade é que se organizaram para fazer caminho, a curto prazo teremos o relatório da recente avaliação da OCDE e eu sei que a avaliação vai ser positiva. Sei que na senda do que aconteceu com as anteriores avaliações, e já agora dizer, a primeira avaliação foi em 93, portanto, quando eu era diretora de serviços de resíduos. Depois a outra foi já em 2001, eu era presidente do Instituto de Resíduos. Depois a outra foi em 2011, eu não estive envolvida, só estive na sessão final, quando cá veio o secretário-geral. Mas todas as avaliações revelam o percurso consistente que o nosso país fez na área do ambiente, e que eu quero dizer o seguinte, concretamente na área dos resíduos, que é a área que eu conheço mais aprofundadamente. Eu fui desafiada várias vezes, fui convidada várias vezes, quer pela Comissão da União Europeia, quer por organizações internacionais, para ir dar testemunho de como é que Portugal se tinha organizado para fazer o caminho que fez. Eu, a partir daí, eu inscrevia-me no grupo daqueles que estavam na União Europeia, mas sempre com aquela sensação de entrarmos atrasados, somos frágeis, somos periféricos, mas depois pude constatar que, afinal de contas, não é assim, e isso também me fez bem ao meu ego, e eu transmiti isto publicamente várias vezes, até porque nós temos muitos portugueses que gostam de se flagelar e achar que não são bons, e eu acho que nós temos coisas a corrigir e temos muita coisa de nos orgulhar. E o nosso percurso na área do ambiente, nós em pouco tempo conseguimos fazer muito. Agora dirão assim, fizemos tudo? Não, não fizemos tudo, obviamente temos ainda muito para fazer. E avançando, eu queria salientar áreas em que eu considero que a APA desenvolveu um trabalho assinalável. Em áreas transversais, eu salientaria o fortalecimento dos sistemas de informação nas diversas áreas, recursos hídricos, ar, AIA, resíduos, na desmaterialização dos processos de licenciamento, que também foi muito importante, o sistema LUA com o CILIAM, que às vezes não funciona muito bem, mas não é por isso que ele não é bom. Não é verdade, quer dizer, tem às vezes dificuldades operativas, mas é bom, é uma excelente plataforma e representa
eu sou péssima na utilização de instrumentos informáticos, portanto eu não posso falar porque eu alguma vez tenha feito algum exercício de utilização, mas falo com pessoas que sim, são bons utilizadores e que me elogiam bastante, portanto, a plataforma como plataforma. Portanto, fizeram-se bastantes progressos também numa questão que, sendo pontual, é transversal, que é a questão das guias de acompanhamento de resíduos, as EGARs, que também deixou de ser aquele problema quando eu e ali o Engenheiro Carlos Martins, que trabalhámos juntos no Instituto de Resíduos, estávamos a lançar o sistema portanto, das guias de acompanhamento de resíduos, quer dizer, era muito interessante e nós recebíamos toneladas de papel e depois era uma dificuldade como é que nós íamos tratar aquele papel todo, porque sabem como é, portanto, e depois era preciso carregar, e depois era preciso validar, e depois, e pronto. E obviamente que o sistema atualmente presente é outra realidade, é assim, foi um progresso, e depois dirão assim, e isso é importante. É claro que é importante, porque informação acessível, validada, que é passível de ser comparada, portanto, é um instrumento fundamental para se poder fazer caminho. Pronto, bem. Eu tenho um bocadinho o costume de depois entrar nas áreas técnicas, portanto, avançando. Agora, outra questão que eu queria também salientar tem a ver com a grande intervenção que têm tido no grande dossiê do combate às alterações climáticas, dos processos de descarbonização, pronto, quer dizer, acho que tem sido feito um trabalho, procuram estar alinhados, mas com claras mais-valias, com as estruturas da União Europeia, e portanto, eu sinto, e também agora quero dizer isso, quando eu comecei a trabalhar, as especialidades eram os engenheiros, os biólogos, enfim, eram estas áreas de especialidade. Hoje nós temos especialidades muito diversificadas, portanto hoje as pessoas já iniciam o trabalho com instrumentos, com ferramentas que nós não tínhamos. Mas eu, quando for falar naquilo que falta, eu vou dizer o que é que eu acho que não têm e que nós fomos adquirindo também. Mas, portanto, avançando, queria também salientar, e já mais especificamente na área dos resíduos, questões com uma enorme importância, como foi a questão da taxa aplicável aos sacos de plástico. Outro dossiê que eu sei que os ocupou muitíssimo e que requereu um grande incentivo foi a renovação das licenças dos vários grupos específicos de resíduos. Portanto, são áreas que só quem passou por isso. Portanto, eu estive na primeira geração de licenças e eu sei o que é o diálogo. Depois há aqui um problema de base, que é a assimetria de informação entre a administração pública, que tem poucos recursos sobrecarregados, algumas vezes e aqui, Sr. Ministro, eu depois no fim quero lhe dizer o que penso também sobre isso, tenho muita expectativa relativamente a si, e tenho muita expectativa por causa do contexto em que vivemos, também quero dizer, mas eu já lá chego, eu vou rapidamente terminar. Mas, portanto, o que é que acontece? Acontece que a questão da revisão das licenças, e agora vamos esquecer das notas e vou terminar já só de improviso. Nós, em concreto na área dos resíduos, fizemos muito, as coisas correram-nos bem, mas estamos um bocadinho, em algumas áreas, a marcar passo. E estamos a marcar passo porquê? Estamos a marcar passo porque não conseguimos avançar na reciclagem devidamente. Está ali o Secretário de Estado, Carlos Martins, que está mais atualizado até do que eu, porque eu não tenho acompanhado estas questões diretamente, mas tenho a sensibilidade suficiente para fazer a leitura de determinados números que vejo. Portanto, o que é que sucede? Sucede que nós, não reciclando, continuamos a encher os aterros. E, portanto, há aqui uma reflexão, os aterros, quando estes acabarem, não faremos outros com financiamento. São investimentos brutais. Não é só a questão do dinheiro. Há de ser cada vez mais difícil licenciar um aterro. Por várias razões. Portanto, é assim, estou a falar, nós portugueses, nós
temos que encarar esta questão de a reciclagem requer um investimento enorme. Temos que, eu sei que estão gizadas as áreas, os sistemas de depósito, eu sei que está tudo isso elencado e que esse vai ser, digamos, o desafio. Mas também há uma outra parte que é politicamente incorreta, que é a questão do valor da TGR. A TGR é baixa. A TGR continua na hora das contas, continua quem tem competências de gestão de resíduos, vale mais a pena pagar a TGR do que fazer grandes investimentos, portanto, para efetivamente aumentar a reciclagem, porque não é fácil e não vai ser barato, e vai ser preciso que as entidades gestoras dos sistemas integrados que foram criadas por nós, vai ser preciso que elas percebam que não têm escolha, mas para elas perceberem que não têm escolha, têm que ter do lado de cá gente preparada para dialogar, para exigir, e eu, do ponto de vista, se quiserem, na área técnica, sei que as pessoas estão preparadas. Onde é que as pessoas têm carências? E que é uma componente muito importante, é na área económico-financeira. Na área económico-financeira é realmente necessário que seja robustecido o quadro de pessoas para poderem, porque é assim, eu agora ia tomar muito tempo. Se eu fosse contar o que me aconteceu quando foi para analisarmos o primeiro relatório de atividades da Sociedade Ponto Verde, era eu presidente do Instituto de Resíduos. Encomendámos um estudo à KPMG. Porquê? Porque estive a ver das Big Five, todas tinham contratos com os grandes embaladores, que eram os principais acionistas da Sociedade Ponto Verde. E, portanto, a KPMG por acaso não tinha, mas não tinha naquela altura. Não sei se estava comigo nessa altura. Portanto, o que é que acontece? Acontece que o relatório veio perfeitamente mascarado. E eu tive que chamá-los e dizer que não lhes pagava, tive que chamar o partner e dizer não lhe pago, porque não foi isto que eu lhe pedi, tive que fazer eu um caderninho de encargos com o detalhe que queria. E eles perceberam que perderam em trabalhar connosco. Porquê? Porque ao serem nossos aliados, perdiam outros clientes. Portanto, esta área dos fluxos específicos é uma área difícil. É uma área em que demos alguns passos, mas precisamos de fazer muito mais. Depois, outra questão também muito falada é a questão da economia circular. Muito se fala na economia circular hoje. Parece nos anos 90, para tudo, a panaceia era a reciclagem. Hoje a panaceia é a economia circular. Sim, é o caminho, mas é preciso fazer muita coisa para efetivamente implementar a economia circular. Eu acho que é preciso trabalhar-se muito para se poderem desclassificar resíduos, para se poderem utilizar com a facilidade com que se utilizam matérias-primas, pronto. E, portanto, esse também é um trabalho, uma área de grande, como digo, de grande investimento em termos técnicos. E eu queria só voltar à questão que já abordei, antes de terminar, que tem a ver precisamente com a necessidade de mais recursos humanos. Nós todos nos habituamos a ouvir que a administração pública tem gente a mais, gente pouco produtiva, e infelizmente, em algumas áreas é verdade. Mas na área do ambiente, nós sempre trabalhamos com escassez de recursos. E para além de todos os esforços que os vários dirigentes fizeram, e eu, quando estava no Ministério, num contexto mau, também tentei e consegui uns lugarzitos, quer dizer, até fiz umas informações a meter bastante medo ao Sr. Ministro das Finanças por causa das barragens, se iam embora ou se reformavam os que vocês tinham nas barragens, lá no INAG. Portanto, o que é que acontece? É necessário criar condições para robustecer estas estruturas. Tem que haver mais gente, porque se não houver mais gente, parece que se está a poupar, só se estão a cumprir critérios perante Bruxelas, mas é que também preciso explicar isso a Bruxelas. A verdade, eu fui na semana passada à apresentação do orçamento, ouvi o ministro e ouvi o governador, e eu percebi que estão muito bem numa lógica de contenção, e eu acho que sim, nós temos contenção, mas uma contenção modelada. E nesta área tem que haver um alargamento, porque senão, Sr. Ministro,
o país perde. E perde. As empresas queixam-se porque a tramitação dos processos, para além de toda a desburocratização e toda a digitalização, as pessoas não são substituídas e, portanto, os processos demoram tempo, os funcionários estão exaustos, trabalham muito na base do voluntarismo, e, portanto, o que é que acontece? Acontece que há um atraso permanente, as coisas não saem, é impossível que os dias tivessem 36 ou 48 horas. Portanto, tem que haver mais gente. E a própria, se não cumprirmos objetivos, porque isto também nos impede de determinados objetivos, e nós ao não cumprirmos determinados objetivos, tá? Tão bem como eu, se não melhor agora, que é porque ainda por cima está mais atualizado do que eu, o que é que acontece? Eu também posso estar tudo, nós não cumprimos objetivos. E, portanto, eu penso, levo-lhe como pessoa de quase 69 anos, com 45 anos a trabalhar nesta área e com várias funções, dirijo-lhe este apelo, veja o que é que consegue fazer realmente para robustecer estas estruturas. Pronto, e eu estava aqui à procura da minha última frase, só para dizer, portanto, o seguinte: eu não acompanho os que consideram que a administração pública não é necessária ao desenvolvimento e que é um impossível. Eu, pelo contrário, cada vez mais, e quanto mais velha estou, e digo assim desta forma um bocadinho politicamente incorreta, às vezes, contracorrente, os países desenvolvidos têm administrações públicas fortes, preparadas e eficientes, porque a administração pública é o garante do equilíbrio nas sociedades. É a minha perspectiva. E, portanto, eu termino desejando muitas felicidades a todos. Pronto, para mim foi um privilégio desenvolver a minha atividade profissional neste domínio, já o disse. Pude acompanhar o percurso de desenvolvimento das políticas de ambiente no país, e o facto de considerar essa circunstância uma oportunidade, uma sorte, porque eu podia ter ido para uma fábrica, eu nunca tinha ouvido falar nas questões de ambiente, até tive formação específica na área do ambiente, eu costumo dizer, paga. Eu e um conjunto de pessoas fizemos o curso de Engenharia Sanitária a receber o ordenado, pagaram-nos o curso, só nos pediam para estudar e ficámos com um instrumento, quer dizer, foi um privilégio, só posso considerar, eu senti-me sempre devedora por isso, e portanto essa circunstância para mim também foi um fator de motivação para ultrapassar as dificuldades, que tive muitas, sabendo que estava a contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos, dos mais e menos favorecidos e dos vindouros. E pronto, por aqui me fico. Muito obrigada. Oportunidade agora de escutar o segundo orador deste painel, que nos será apresentado pela vogal do Conselho Diretivo da APA, Ana Teresa Pérez. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro do Ambiente e Climática, aos nossos oradores, aos nossos convidados, aos colegas e também a todos os que estão connosco online. Hoje encarregaram-me de uma missão que eu diria que é a missão impossível, que é apresentar o engenheiro Pedro Serra em 5 minutos. Confesso que não sei muito bem como é que vou conseguir. Ainda para mais, vou roubar pelo menos 1 minuto a esses 5, porque tenho necessariamente de dizer umas palavras. Estamos a comemorar os 10 anos da APA, desta que é a minha casa há quase 25 anos. Primeiro Direção-Geral do Ambiente, depois Instituto do Ambiente, mais tarde APA, hoje, há 10 anos já, APP. E só esta manhã pensei, de que é que eu gostaria de falar, roubando 1 minuto à apresentação do engenheiro Serra. E concluí que queria falar de sentimentos, apenas de sentimentos,
e diria que 2 sentimentos essencialmente: orgulho e gratidão. Estes 10 anos, estes últimos 10 anos na APA, têm sido de um enriquecimento enorme, de uma aprendizagem muito grande, mas também muitos desafios, muitos resultados e bons momentos. Esta APA, sendo uma casa grande, é ao mesmo tempo uma casa pequena, face às atribuições e às responsabilidades que tem. E sendo uma casa pequena, face a essas responsabilidades e atribuições, é também uma casa enorme em termos daquilo que é a sua capacidade de resposta e a qualidade dessa resposta. E por isso devemos todos, eu tenho muito orgulho nisso. Nem sempre tudo corre como gostaríamos, nem sempre estamos todos contentes e todos satisfeitos, mas o balanço global é claramente um balanço positivo. Vivemos muitas crises nestes 10 anos, muitos momentos críticos. Lembro-me de alguns, como seja a legionela em Vila Franca de Xira, como seja a Manuela Matos, lembra-se bem também, Almaraz, mais recentemente o Covid. Temos conseguido ultrapassar esses momentos com sucesso, e hoje a APA é claramente uma instituição reconhecida e respeitada. E isso deve-se essencialmente à massa humana que constitui essa agência. E esta agência aos nossos dirigentes e às suas equipas. E por isso eu tenho que expressar gratidão a todos os colaboradores da APA, a todos aqueles que trabalharam connosco nestes 10 anos, pela sua dedicação, competência e foi presidente de 3 institutos rodoviários nacionais. Em 2005 assumiu a liderança do Grupo Águas de Portugal. A convite do Ministro do Ambiente, dirigiu em 2006 a revisão do Plano Estratégico de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais para o período 2007-2013. Mais recentemente, coordenou os trabalhos de elaboração do Plano Nacional da Água. Entre maio de 2005 e novembro de 2011, foi presidente do Conselho de Administração e CEO da Águas de Portugal SGPS. Em 2018 foi eleito para o Comitê da Convenção da Água da ONU, na sequência de uma candidatura promovida pela APA, com o alto patrocínio do Ministério do Ambiente, e em 2019 foi distinguido com o Prémio Personalidade Aqualife pelo reconhecido mérito do seu contributo para o progresso da gestão e utilização sustentável da água em Portugal. Como se não bastasse todo este excepcional curso, que aqui eu resumi e muito, o engenheiro Pedro Serra é, sem dúvida, uma das grandes referências das políticas públicas de ambiente nos últimos 30 anos e, além disso, alguém que conhece muito bem a administração pública e, em especial, a APA desta década, sendo nosso consultor em matéria de recursos hídricos e a maior referência em termos de relações luso-espanholas em matéria de água. Engenheiro Pedro Serra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui connosco e agora passo a palavra.
Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Presidente e vogais do Conselho Diretivo da APA, outros amigos aqui presentes, funcionários e colaboradores da Agência Portuguesa do Ambiente e outras que estão a assistir a esta sessão. Eu tenho que vos dizer que começo a hesitar um pouco a aceitar estes convites, porque dou comigo a repetir-me, é quase inevitável, e portanto, a certa altura, penso se tenho alguma coisa a acrescentar, a dizer de novo, e às vezes não é fácil. De qualquer forma, eu tenho que começar por saudar a APA, de facto, longa vida à APA. Eu devo dizer-vos que, eu não sei como é que isto avança, alguém me vai explicar? Ok. Em 1999 estávamos nós, em 93, estávamos nós, muito sossegadinhos no nosso cantinho, a elaborar o Atlas do Ambiente, com a colaboração do professor António Quintela e de uma equipe de especialistas de muito relevo. O Atlas do Ambiente continua com uma grande atualidade, com muita informação, que eu utilizo com muita frequência nas apresentações que faço em Portugal e no estrangeiro. Quando de repente, em 1993 foram criadas as Direções Regionais do Ambiente e Recursos Naturais, as DRAR, que não coincidiam com coisíssima nenhuma. Os serviços hidráulicos que antecederam a criação do Instituto da Água foram fundados em 1892. Ao fim de 100 anos, alguém se lembrou que tirar da cartola uma solução que não tinha a ver com coisíssima nenhuma. Só se pode explicar na medida em que os responsáveis políticos eram todos homens ligados à CCDR Norte e, portanto, como sabem, aquilo que vem do Porto, às vezes, não é, nem tudo é bom. E, portanto inventaram uma solução em que não havia nenhuma coincidência entre estas direções regionais, as bacias hidrográficas ou o que quer que seja. Foi enfim, um pequeno desastre, que aliás explica porque é que um diploma que tinha sido aprovado uns anos antes, por isso simplesmente tinha ficado na gaveta. Para grande mágoa de um homem que foi Ministro do Ambiente, o professor Francisco Nunes Correia, e que aliás, assim que chegou ao Ministério, a primeira coisa que fez foi corrigir esta situação, que entretanto, eu não vos vou contar as vezes em que esta configuração deste mapa andou para trás e para a frente. Foram demasiadas. E estou aqui a falar, obviamente, sobretudo da água, porque no que diz respeito às outras componentes do ambiente, a engenharia Dulce Pássaro já lhes fez uma referência extensa. E também aí houve uma evolução muito importante. Em 1993, é bom termos presentes, nós tínhamos aquilo a que eufemisticamente designávamos, no que diz respeito à componente de resíduos, os aterros sanitários não controlados, vulgo lixeiras. E, de facto, eram lixeiras que proliferavam por todo o país. Estamos a falar de muitas centenas de lixeiras, onde os resíduos, o lixo, era simplesmente depositado sem qualquer preocupação do ponto de vista da proteção dos ecossistemas, dos aquíferos, ou o que quer que seja. E no que diz respeito ao ar, também estávamos a dar os primeiros passos. De facto, a nossa adesão à Comissão Económica, à CE, que datava de 86, se não me falha a memória, era ainda muito recente. E em 86 é bom termos presente que o ambiente não fazia parte do acervo das políticas comunitárias. E, portanto, todas as diretivas ambientais tinham que ser aprovadas por unanimidade, a pretexto da proteção do mercado comum. Era esse o pretexto que era sempre referido em todos os prólogos de todas as diretivas, fossem elas da qualidade da água na origem, enfim, qualquer que fosse, era sempre a pretexto da concorrência, ou seja, procurar que todos os países fizessem idênticos investimentos no que diz respeito à proteção do ambiente, porque o ambiente era a proteção do ambiente, porque se não o fizessem estariam a criar condições de concorrência desleal. Era essa a preocupação, impedir a concorrência desleal. A situação mudou em 1987 com o Ato Único Europeu e depois teve a evolução que teve. A certa altura apercebemos todos que havia de facto um conjunto de diretivas que se justificava que tivessem uma outra arrumação. Uma das primeiras diretivas foi a de proteção e controle integrado contra a poluição, depois a seguir veio a diretiva quadro da água. A proteção e controle integrado contra a poluição também se justificava na medida em que
se pretendia que não houvesse transferências de poluição da água para a atmosfera ou para os solos, etc, etc. E, portanto, fomos avançando. Mas eu diria que foi preciso esperar pelo ano 2012 para vermos de novo materializada a ideia de uma Autoridade Nacional da Água, na forma da Agência Portuguesa do Ambiente. O que não deixa de ser bizarro. Não deixa de ser bizarro porque a água é um bem público essencial. Como sabem, entre nós temos águas privadas, águas públicas, mas a natureza de bem público da água, essa é global e explica porque é que até mesmo as águas privadas, particulares, não podem ser utilizadas indiscriminadamente sem que a Agência Portuguesa do Ambiente tenha uma palavra a dizer. E, de facto, perante esta situação em que hoje vivemos, de um conflito crescente em torno da utilização de um recurso que é cada vez mais escasso. É mais escasso tanto do lado da oferta, que é mais reduzida, quanto devido ao aumento da procura. E se nós tivermos presente o que é que aconteceu nos últimos 20 anos no nosso país, em matéria de desenvolvimento da agricultura, verificaremos que houve um crescimento brutal da utilização da água no regadio. Com uma redução também brutal do desperdício de água. Hoje, a agricultura que se faz é tremendamente eficiente do ponto de vista da utilização dos recursos, mas esse aumento tem impactos muito, muito expressivos. E, portanto, era necessário que houvesse uma Autoridade Nacional da Água e do Ambiente, uma vez que tudo isto converge para aquelas ideias que já aqui foram referidas, da economia circular, da necessidade da eficiência na utilização dos recursos, etc, etc. Mas basta olharmos para esse tipo de quadro da água para percebermos a importância que isto tem. Objetivos de qualidade, objetivos de quantidade, águas subterrâneas, águas superficiais, águas costeiras, águas interiores, ecossistemas, nitratos, consumo humano. Eu podia continuar aqui a referir mais meia dúzia de conceitos fundamentais que, do ponto de vista da gestão dos recursos naturais e da água em particular, são fundamentais. Hoje, nós temos que olhar para estas questões numa perspectiva muito integrada. E, felizmente, para isso, temos ferramentas, temos a Agência Portuguesa do Ambiente e temos, enfim, outros instrumentos também eles, todos eles muito importantes. E, cruzado com isto, obviamente, está a disciplina do ordenamento do território. Do ordenamento do território, do ordenamento das massas de água e da sua utilização, etc, etc. Os famosos planos de ordenamento da orla costeira, FOG e muitos outros. E, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente tem um mandato muito vasto, muito importante, para o qual admito que não terá todos os meios de que necessita, mas isso, permitam que vos diga, nunca terá. E nunca terá, porque isso faz parte das leis da vida. Mas pronto, irá com certeza evoluir no bom sentido. E a Agência Portuguesa do Ambiente, só no domínio das questões da água, é a Autoridade Nacional da Água, a Autoridade Nacional de Segurança de Barragens, e nós não temos a noção clara da relevância que esta questão tem no momento em que temos dezenas de barragens com mais de 50 anos de idade, e, portanto, era bom que nós esperássemos pelo primeiro grande acidente com uma barragem para começarmos a tomar medidas de... Eu costumo fazer esta comparação às senhoras presentes na sala do União, mas as senhoras também, quando chegam aos 50 anos, gostam de fazer uns liftings e enfim, começar a... Ora bem, as barragens precisam também desses cuidados, é fundamental. O Castelo Bode tem cerca de 70 anos, quase 70 anos. Mas há barragens mais velhas do que o Castelo Bode. E o Castelo Bode é uma abóbada de betão e, portanto, enfim, até oferece algumas garantias. Mas há outras barragens. E há barragens que estão entregues a associações de regantes. Foi um passo que nós demos num determinado momento. Enfim, os nossos vizinhos espanhóis nunca entregaram uma barragem a uma associação de regantes, porque têm uma outra noção da relevância que tem a problemática da segurança de barragens e necessidade de haver uma monitorização muito apertada do que é que se passa nesse domínio. Depois, é também a APA o gestor dos títulos autorizativos. Os títulos autorizativos são licenças, são concessões, mas são também meras autorizações, por exemplo, para a captação de águas subterrâneas, que têm uma relevância brutal. Basta olharmos o que está a passar neste momento no Algarve, no Ribatejo, para percebermos a relevância que têm estes títulos autorizativos, que nós muitas vezes desvalorizamos. Depois, é o cobrador das taxas de recursos hídricos, das taxas de resíduos sólidos urbanos, e, portanto, esta
esta fonte de receitas para uma adequada sustentação financeira de uma autoridade nacional que se ocupa destas questões é muito importante. Depois é o gestor das zonas vulneráveis. E depois das zonas sensíveis. É o garante a proteção costeira e gestor dos planos de ordenamento da orla costeira. É, digamos, uma dimensão que não tem paralelo em praticamente nenhum departamento da administração pública portuguesa. E mesmo na maior parte dos países comunitários, estas competências, estas atribuições, dificilmente se encontram tão concentradas como nós encontramos aqui em Portugal. Em Espanha, por exemplo, zero. Direção-Geral de Águas, confederações hidrográficas, ambiente, etc, etc. E não passa disso. E, portanto, este é um organismo, tem que ser um organismo poderoso, que tem que ter capacidade para enfrentar interesses, para gerir conflitos, para negociar, para acordar, para afirmar o interesse público acima dos interesses particulares. Esta questão é muito importante. Estamos a falar de um bem público essencial, e a água é um bem público essencial, então é importante que haja um departamento da administração, uma autoridade no Estado, que possa garantir que esse interesse público prevalece sobre qualquer interesse particular. E esta questão tem muito que se lhe diga, porque alguns desses interesses particulares são particularmente poderosos. Estamos a falar de empresas com muito músculo, muita capacidade para, digamos, poder influenciar as políticas públicas. Podia falar aqui de muitas siglas, a PSIP, a Proteção e Controle Integrado da Poluição. Bom, isto é uma caixa de Pandora. Quando nós começamos a olhar para os desenvolvimentos que teve a Diretiva da Proteção e Controle Integrado da Poluição, é um mundo, porque neste momento há para cada setor da atividade uma norma específica que tem que ser aplicada. E isto, obviamente, tem um grau de exigência tremendo. Pois o ENEAPAI, que é, enfim, a preocupação com a poluição provocada pelas siniculturas concentradas, Leiria, Monchique, um pouco a zona de Setúbal, mas, atenção, poderosíssimas também elas, com muitos aliados que olham, em primeiro lugar, para aquilo que é o valor económico que esta atividade tem, e nós nunca poderemos ignorar esse aspecto de todas estas questões, e que, obviamente, com as quais a APA tem que procurar, digamos, acomodar soluções que cumpram os objetivos económicos da atividade com as preocupações ambientais que têm que prevalecer também, sempre, em qualquer momento. A diretiva Seveso, os riscos de acidente industrial, a problemática das águas balneares, da poluição por nitratos, quando nós estamos a falar da expansão da agricultura de regadio, estamos a falar de um risco tremendo de poluição por nitratos. E, portanto, enfim, não sei se está aqui a engenheira Felizmina Quadrado, mas ela seguramente vive este problema de uma forma muito intensa. Tenho a certeza que o vive, porque estas são questões que carecem de ser resolvidas. Questões relativamente às quais nós temos metas que estão horizontes de planeamento, estamos a falar de 2026, e objetivos de qualidade, bom estado de todas as massas de água. Ora, o bom estado de todas as massas de água é, digamos, eu diria que é uma miragem, mas é uma miragem que nós temos que perseguir, porque é um objetivo político fundamental do ponto de vista da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento de toda a União Europeia, não é apenas Portugal, toda a União Europeia. Porque as águas, atenção, as águas não são portuguesas, nem espanholas, nem não são espanholas. As águas são todas europeias. E, portanto, nós temos, digamos, um mandato de proteger as águas, o estado das massas de água, no território que nós ocupamos. E, portanto, estas são questões muito importantes que justificam esta preocupação permanente com uma entidade como a Agência Portuguesa do Ambiente. E quando falamos dos resíduos, e a engenheira Dulce Passa já o referiu, nós temos também uma quantidade de problemas para resolver absolutamente brutal. A privatização da EGF, enfim, foi um momento talvez menos feliz nas políticas públicas de resíduos em Portugal, para não dizer pior. Hoje, a EGF, porque ainda por cima não é feita na base de um contrato de concessão, é feita na base de uma aquisição dos ativos que são entregues a uma entidade privada, que
só pode praticar as tarifas que são decididas pelo regulador, com base, enfim, na avaliação que ele faz daquilo que são os custos envolvidos. Tanto quanto eu sei, por exemplo, neste momento a EGF praticamente não faz investimentos porque entende que não tem como recuperá-los e, portanto, coloca pressão em cima do Estado para encontrar uma solução que acomode também os seus interesses. Enfim, não posso deixar de o referir. Depois a problemática também das emissões para a atmosfera, que estão por trás de muitos dos problemas que nós hoje enfrentamos, como seja o problema das alterações climáticas. E, portanto, não há das questões fundamentais das políticas públicas, praticamente nenhuma, que não esteja aos ombros ou de alguma forma sujeita a uma tutela jurisdicional da APA. E isto, obviamente, é uma enorme responsabilidade, uma enormíssima responsabilidade. Como é que chegámos aqui? Eu diria que só é possível agora o esforço e dedicação de todos quantos aqui trabalham. É o vosso mérito, é o mérito dos dirigentes da Agência Portuguesa do Ambiente, de todos os seus funcionários, de todos aqueles que, digamos, nos anos que vão, não desde 2012, mas pelo menos desde 1996 ou 86, têm vindo a trabalhar para construir soluções e encontrar, digamos, condições para melhorar o estado de coisas que nós temos. E, de facto, nós verificamos essas melhorias. Basta olharmos o que é que se passa hoje no que diz respeito à qualidade das nossas águas balneares. Há qualidade da água para consumo humano. Há qualidade do estado de muitas das massas de água no nosso país. Temos vindo e temos conseguido vir a melhorar e vindo a beneficiar. Hoje, nós entramos na água do mar, em qualquer sítio, praticamente sem nenhuma preocupação. Coisa que aqui há 20 anos atrás não seria bem assim. Hoje nós abrimos a torneira e bebemos água, quando aqui há 30 anos atrás não o podíamos fazer em metade do país. E quando nós dizemos que em 1992 ou 93, 25% das nossas águas residuais eram tratadas, é mentira, pura e simplesmente, porque estamos a incluir aí todas as águas residuais da área metropolitana de Lisboa, margem direita, que eram coletadas e eram rejeitadas no oceano praticamente sem nenhum tratamento. Portanto, era ficção, nós dizemos que isso era um resultado, não era. Hoje é. Hoje, quando nós dizemos que já temos cerca de 80% das águas residuais a serem rejeitadas com os padrões de qualidade adequados, isso corresponde a uma realidade que é verificável e que, aliás, a APA controla, fiscaliza e verifica. E, portanto, meus amigos, eu só posso terminar dizendo, mais uma vez, longa vida à APA e o melhor para todos vocês e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Para culminar este painel de momentos e aprendizagens nos 10 anos desta nova APA, vamos assistir à intervenção online do terceiro e último orador, apresentado pela vogal do Conselho Diretivo, Ana Cristina Carrola. Muito boa tarde. Cabe-me a mim fazer agora a apresentação do próximo convidado. Sr. Ministro, muito obrigada pela sua presença. Senhores Secretários de Estado, caros convidados, caros colegas, o próximo convidado claramente não precisa de apresentações. É reconhecido na área do ambiente, por inúmeros contributos relevantes para o setor e na APA pela proximidade de trabalho que teve e que mantém connosco. Muito resumidamente, a relembrar que o Dr. Paulo Lemos é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, acompanhou de muito perto os primeiros passos da APA-IP, enquanto vogal do Conselho Diretivo, tendo na sequência assumido responsabilidades como Secretário de Estado e tutelando também a APA. A sua proximidade de matérias ambientais foi sempre grande, tendo sido membro do Conselho de Administração da Agência Europeia dos Químicos, do Grupo de Alto Nível junto à Comissão sobre a Ecoinovação, Conselheiro Técnico da Representação Permanente de Portugal junto à União Europeia, responsável pelo acompanhamento dos dossiês ligados a alterações climáticas, a qualidade do ar, a responsabilidade ambiental, químicos e organismos geneticamente modificados. As presidências portuguesas da União Europeia, responsável pelo acompanhamento dos dossiês ligados a alterações climáticas, a qualidade do ar, a responsabilidade ambiental, químicos e organismos geneticamente modificados.
As presidências portuguesas da responderam, adaptando-se e conseguindo resultados mais uma vez reconhecidos. É esta capacidade de superação nos vários momentos que é extraordinária e que sempre foi intrínseca à APA. Eu pude observá-la de várias perspectivas ao longo do meu percurso profissional. No início, quando integrei o EISINAG, muitíssimo orgulhosa do trabalho que fiz nas águas balneares, na altura, portanto no Departamento de Recursos Hídricos, depois no Laboratório de Referência do Ambiente, quando integrei o Instituto do Ambiente, posteriormente no trabalho que realizei no contexto dos instrumentos voluntários na estratégia das compras públicas, também na APA, no Departamento de Gestão Ambiental, no curto tempo que passei na RHTG Oeste, mas que foi muito compensador, e finalmente nos resíduos, com os seus desafios que muitas vezes nos parecem ultrapassáveis. Todos estes pedacinhos de alma da atual APA fazem parte da minha vida profissional, mas em muito também influenciaram a minha vida pessoal. E esta transversalidade foi fundamental para a minha maneira de estar nas funções atuais. Esta transversalidade é também um ponto comum ao percurso do Dr. Paulo Lemos, que passou também pela Divisão Subregional do Oeste na Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Val do Tejo, pela Universidade Autónoma de Lisboa, lecionando na área do Direito Civil e do Direito Administrativo, onde foi assistente convidado. Foi consultor da Comissão Europeia para o programa Life Natura, adjunto jurídico para as relações internacionais do Ministro do Ambiente e responsável pela cooperação no Gabinete de Relações Internacionais do Ministério do Ambiente. Membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional do Ambiente e secretário da Comissão Nacional para o Ano Europeu do Ambiente. Mais novo, foi igualmente fundador e presidente do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o OGIOTA, vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito do Ambiente e membro da direção da Rede Nacional de Direito Ambiental, membro também do Conselho Económico e Social. Trabalha atualmente na Comissão Europeia, na área da economia circular, estando diretamente envolvido no desenho da Diretiva Single Use Plastics, que acompanhamos com proximidade, peça-chave da Estratégia Comunitária dos Plásticos e do Plano de Ação para a Economia Circular. Com pena de não o podermos cumprimentar pessoalmente, quero desde já agradecer a disponibilidade de estar aqui connosco hoje e celebrar os 10 anos da APA, cuja alma ajudou a construir e desenvolver. Sendo que a APIP de hoje é efetivamente muito mais do que a soma das partes que lhe deram origem, como avalia, Dr. Paulo Lemos, este caminho de 10 anos da APA do seu ponto estratégico de visão? Muito obrigado, penso que me estão a ouvir. Pela introdução. Paulo Lemos, este caminho de 10 anos da APA... Eu queria dar os parabéns à APA, queria cumprimentar o Sr. Ministro, Dr. Nuno Lacarça, os restantes colegas da APA e os membros da mesa. É bom sempre voltar ao lugar onde eu fui feliz, pena não ser presencialmente, como já foi referido. Há também um aniversário relacionado com o tema que eu vou falar, o clima, este ano e em breve, que é os 30 anos da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que foi em 1992, no Rio, a Conferência do Rio, e conferência essa que foi no âmbito da primeira presidência portuguesa da União Europeia. Portanto, nós tivemos um papel de relevo nesta conferência. Muito do pessoal envolvido nesta preparação foi efetivamente técnicos da DGQA, chefiados na altura pelo engenheiro Senso Pires, mas desde que se iniciou, digamos, estas negociações do clima até hoje, tem havido muitas alterações e muita evolução.
porque de facto na altura quando se negociou esta convenção se preocupava essencialmente com o assunto das alterações climáticas, mas o conhecimento científico que entretanto fomos adquirindo permitiu-nos ter consciência dos grandes impactos ambientais, económicos, sociais que as alterações climáticas terão, do sentido de urgência de atuar e consequente a consciencialização da opinião pública, e todos temos vindo a assistir, digamos, às manifestações por parte do público, e também das implicações geoestratégicas que derivam da dependência dos combustíveis fósseis. Não são só problemas ambientais, também agora cada vez mais temos essa questão da dependência dos combustíveis fósseis e dos problemas geoestratégicos. Irei falar brevemente de 3 pacotes que foram celebrados na União Europeia e que foram estruturais, quer a nível da União Europeia, quer a nível global, que foi o primeiro pacote 2020-2020, que foi, digamos, lançado em 2007 e aprovado em 2008, e que de facto deu a todos, quer aos agentes económicos na União Europeia, quer aos agentes económicos internacionais, uma visão do que ia ser o investimento na área das tecnologias ligadas ao clima. E isso permitiu, por exemplo, que a nível das energias renováveis, estas se tornassem competitivas, dado o investimento e a escala que foi feito com as energias fósseis nos dias de hoje, até mais competitivas em muitos casos. Tudo isto graças, digamos, a um impulso político que foi feito e que teve o envolvimento de Portugal, e depois tivemos o pacote de 2030, corremos o risco de aumentar a temperatura em 2,7 graus, em vez dos 2 ou mesmo 1,5 que foi prometido, e portanto temos muito que trabalhar para isso. A APA tem sido, digamos, a grande estratega nesta área a nível nacional. Portugal é visto a nível europeu como pioneiro nesta área, na área das alterações climáticas, das renováveis, como um país que de facto tem um grande potencial no desenvolvimento desta nova sociedade de baixo carbono. Os sucessivos governos têm apostado nesta área e os resultados que temos obtido são bastante positivos e são exemplo para outros países, e eu tenho recebido, digamos, essas indicações de vários setores na União Europeia. E como, digamos, o tempo já vai para além do que está agendado, eu só queria terminar com digamos, uma nota pessoal. De facto, como foi já referido, a minha carreira profissional está muito ligada à APA e às suas antecessoras. Eu entrei na função pública no quadro da APA, mas gostei sobretudo do que vivemos em 2012, digamos, com a transformação que foi feita da APA. Penso que apesar das dificuldades, das críticas, das resistências que na altura surgiram, nós fizemos o que devíamos ter feito, porque só assim conseguimos criar massa crítica para realizar reformas estruturais em diversas áreas, do litoral aos recursos hídricos, ao clima, que de facto têm permitido que Portugal continue a liderar em termos de clima. Nesse aspecto, citaria, por exemplo, as guias eletrónicas, a digitalização, a criação do Fundo Ambiental, a própria Lua. Portanto, estas iniciativas seriam muito mais difíceis de concretizar se continuássemos, digamos, atomizados em termos de organizações e não tivéssemos concentrado, digamos, os recursos que tínhamos na APA. Este período foi muito desafiante, mas, por exemplo, lembro-me de vários objetivos que foram atingidos. Por exemplo, quando foi negociado a reforma do Fundo Carbono, conseguimos com a equipa da Ana Teresa que o Fundo de Carbono não fosse utilizado exclusivamente para pagar o déficit tarifário, ou com a equipa da Carmo conseguimos manter a integralidade da legislação de impacto ambiental que estava a ser posta em causa por outros ministérios, e claro, a Lua, que é de facto uma reforma estrutural que é vista na Europa como de facto pioneira e um exemplo a seguir,
e que teve, como sabem, o engenheiro Ascenso Pires como grande guru e a APA como, digamos, no seu todo, a trabalhar para atingir isso. E terminava com um episódio relacionado com a Lua e que prova realmente, digamos, a qualidade dos quadros da APA. A APA é uma grande escola, toda a gente sabe isso, não só no Ministério do Ambiente, não só pela qualidade dos quadros, mas pela convicção que é posta na questão ambiental. As pessoas que trabalham na APA são pessoas que estão convictas da sua razão, estão convictas de estão a desempenhar o seu melhor, a fazer o seu melhor para deixar um planeta mais limpo às gerações futuras. E então este episódio tem a ver com a Lua. A Lua foi apresentada a nível político e houve várias resistências de vários ministérios que desconfiavam que uma reforma tão estrutural, um documento tão estrutural, certo, trazia escondida uma agenda ambientalista que eles não queriam aceitar. Então foi decidido voltar ao nível técnico. E no nível técnico, a engenheira Julieta, numa reunião com outros ministérios, fez a apresentação da Lua e de imediato um membro do gabinete do outro ministério começou a fazer as suas críticas, que foi de imediato interrompida pela subdiretora-geral de Indústria, que lhe disse: calce, que a senhora não sabe do que é que está a falar. E foi assim que a Lua foi aprovada. E é assim que eu vejo a APA. Muito obrigado. Ao longo destes 10 anos, de todos os colaboradores, de todas as equipas técnicas da APA. Depois quero também aproveitar para cumprimentar todos aqueles que puderam partilhar connosco hoje nesta conferência aquilo que é a sua experiência, sentido crítico, a sua história, e quero fazê-lo cumprimentando a minha antecessora, Dulce Passer. Quero cumprimentar também o Pedro Serra, ex-presidente do Instituto da Água, e Paulo Lemos, também ex-secretário de Estado do Ambiente. Nele cumprimento os outros ex-secretários de Estado, ex-governantes que aqui estão, como Carlos. Aproveito também para cumprimentar todos os dirigentes da área do ambiente, de todas as entidades com quem colaboramos e que estão na esfera do Ministério do Ambiente, que aqui estão hoje também. Aproveito também para cumprimentar o seu deputado, que está aqui connosco, e dizer que é para mim, obviamente, um motivo de enorme orgulho estar presente nos 10 anos da APA, eu e a equipa do Ministério do Ambiente, que estão comigo. O convite para estar aqui, assinalando os 10 anos da Agência Portuguesa do Ambiente, é um motivo de celebração e é também uma oportunidade para ouvir reflexões muito relevantes, mas também para nós olharmos para a frente, para todos os desafios que temos no futuro. Temos que olhar para tudo o que tem sido feito, nas mais diversas dimensões ambientais, de reconhecer, como aqui já foi dito muito bem, todo o percurso, toda a evolução que nós tivemos no nosso país, mas também de reconhecer muito que falta fazer. Lembrar passos determinantes e também campos em que precisamos de fazer melhor, de forma frontal, sem qualquer tipo de rodeios, para que todos os caminhos se façam de desafios e nós percebermos que tivemos nestes 10 anos, com certeza, sucessos e teve com certeza matérias em que eu diria que não conseguiu atingir os objetivos. E este é o tempo de lembrar que a Agência Portuguesa do Ambiente foi o resultado de uma agregação de 13 organismos antigos. Foi uma escolha feita na altura, num determinado contexto, num determinado momento, mas que respondeu, obviamente, a uma tendência à escala mundial e, em particular, naquilo que são os países membros da OCDE. Foi uma escolha baseada em princípios, volto a dizer, contextualizados, privilegiavam sinergias, racionalização de custos, harmonização de doutrinas, mas também foi uma oportunidade para ganhar massa crítica e de olhar para todas estas matérias do ambiente de forma integrada. Não foi isenta de polémica, a opção que foi feita na altura, mas necessariamente foi uma perspectiva de defesa do ambiente, dos cidadãos, do território, do litoral, do interior, dos recursos.
Quando olhamos agora para as áreas de intervenção da agência, encontramos um universo diversificado de respostas a riscos ambientais, desde as questões hídricas, hidrológicas, hidráulicas, costeiras, aos resíduos, à segurança química e nuclear, ao ruído, à qualidade do ar, da contaminação dos solos e radiológica, aos organismos geneticamente modificados. São realmente áreas muito vastas, enormes responsabilidades. Uma gestão apoiada em instrumentos que permitem considerar desde estudos de impacto ambiental, a certificação, matérias como licenciamento de atividades, as taxas, que são instrumentos objetivos de política, que comportam necessariamente princípios, desde o princípio do utilizador-pagador, como também de natureza comportamental, ao financiamento comunitário e nacional e, claro, a dimensão relevantíssima da educação. Para executar todas estas tarefas, que não são poucas, são necessários recursos, e a APA é composta por equipas, por pessoas, por trabalhadores. 830 trabalhadores que um pouco por todo o país se distribuem com muitos recursos, mas obviamente com, como aqui foi dito, com um trabalho enormíssimo e, portanto, uma necessidade de encarar o futuro com a capacidade de se requalificar e de melhorar aquilo que é as condições que tem. A agência contou em 2021 com um orçamento de cerca de 28 milhões de euros, mais de 60% mesmo para investimento, cerca de, dar um exemplo, de 46 milhões foram destinados à gestão estratégica das águas em obras costeiras, hidráulicas ou rede hidrográfica, só para se perceber muito deste investimento, do orçamento que a APA tem, resulta necessariamente em intervenções que são feitas no território. Necessariamente é um orçamento que cresce com as responsabilidades e que eu percebo, e aqui foi dito muito bem, como Ministro do Ambiente e da Ação Climática, caberá olharmos para os desafios que temos pela frente e perceber e avaliar se efetivamente os recursos e as condições que temos são suficientes. Nós temos que ter uma exigência superior para responder a todos estes desafios. Portugal é hoje um país do primeiro mundo em proteção ambiental. Foi pioneiro a declarar a intenção de ser neutro até 2050, esteve na linha da frente na assinatura da Lei Europeia do Clima, aliás, num contexto da vanguarda com a aprovação do Parlamento também de uma lei de bases do clima, capaz de corresponder, ao mesmo tempo, de satisfazer muitas das exigências que existem do ponto de vista das alterações climáticas, mas que necessariamente exigirá da parte de todos nós um intenso trabalho para a sua execução. E a APA tem feito sempre parte de todos estes desafios, do ponto de vista de suporte técnico de cada um destes passos que foram dados, mas também terá um papel determinante na capacidade de os concretizar. Portugal é também, em toda a Europa, um dos países mais afetados pelos efeitos dos fenómenos climáticos extremos. Por isso, investimos e temos que continuar a investir na proteção da orla costeira do litoral, na gestão dos recursos hídricos durante a seca, na proteção da floresta contra os incêndios, mas também em todas as políticas de redução de emissão de gases de efeito de estufa, mas também de proteção relativamente à sua mitigação. Nós temos que ser ágeis para poder responder a todos estes desafios para o futuro. Precisamos de melhorar em muitos domínios, como a gestão e a reutilização de resíduos, como aqui já foi referido, desde logo com a capacidade de aumentar a reciclagem, mas também de alargar a recolha de biorresíduos. Na eficiência hídrica, muito foi feito, mas ainda temos muito para fazer. Na redução de perdas de água, muito foi feito, mas temos ainda muito para fazer. No tratamento e na distribuição de águas residuais, com uma grande oportunidade que temos para poupar aquilo que é a utilização de recursos de água, entre muitas outras áreas. Mitigar e adaptar são passos decisivos para a economia circular e a transição energética, que se pretende eficiente e, ao mesmo tempo, temos que ter a capacidade de aproveitar recursos, alguns deles sujeitos a muita polémica, como, por exemplo, o tema do lítio, mas outros que não estão sujeitos a tanta polémica, como o tema do hidrogênio verde, que são mais consensuais, que exigem da nossa parte uma enorme capacidade e uma aposta para aquilo que é a capacidade de substituirmos progressivamente a utilização de combustíveis fósseis e apostarmos cada vez mais nas energias renováveis. Temos um enorme
desafio de eletrificar todos os setores da nossa atividade, da nossa sociedade, mas também temos um desafio de sermos cada vez mais eficazes a utilizar os recursos que temos, desde logo no domínio, por exemplo, da eficiência energética dos edifícios, na descarbonização da indústria, na descarbonização da mobilidade, na descarbonização também todos os domínios que dizem respeito aos consumos excessivos de energia. E eu conto muito com a APA para corresponder a todos estes grandes desafios, porque a APA realmente é a entidade que permitirá ter um suporte técnico que nos conduzirá à execução deste roteiro para a neutralidade carbónica, e nós temos plena consciência que esta década já se iniciou, é sem dúvida a década mais determinante para nós conseguirmos corresponder aos enormes desafios e exigências que os nossos concidadãos têm relativamente ao nosso trabalho. Eu, desde que comecei esta minha função, tenho percebido que tempo é uma coisa que é o que mais escasseia e, portanto, tenho insistido na ideia de que nós temos todos que procurar cumprir os nossos objetivos, cumprir com os nossos planos e, sempre que possível, andar mais à frente, procurar atingir mais rapidamente as metas e antecipar. É um trabalho difícil, este da área do ambiente, para o qual, obviamente, todos temos que contar uns com os outros para poder atingir estes resultados, e todos temos que continuar a contagiar a sociedade, como nos últimos 10 anos, para progressivamente as pessoas sentirem que a dimensão ambiental não é apenas uma dimensão das entidades que trabalham a partir do ambiente, mas é uma responsabilidade coletiva de toda a sociedade, de toda a economia, de todos os cidadãos. Muitos parabéns, repito aquilo que aqui já foi dito, longa vida à APA, e muito obrigado por todo o trabalho que têm feito nos últimos 10 anos. Muito obrigado. Com a autorização do Ministro do Ambiente e Ação Climática, declara-se encerrada esta sessão comemorativa dos 10 anos da Agência Portuguesa do Ambiente. Agradecimentos aos que nos deram o prazer da sua presença na sede da APA e a todos os que nos acompanharam online através da página da APA no YouTube. A todos, muito boa tarde.